vence, Cristo reina, Cristo impera. É o que eles acabaram de cantar. Christus vincit. Essa frase está escrita, como eu lembro sempre, lá na praça de São Pedro, onde era o circo de Nero, onde os cristãos eram mortos. É a vitória do cristianismo, é a vitória de Jesus. Por que os cristãos morreram? Porque tinham fé na ressurreição de nosso Senhor. Foi a ressurreição de Jesus que deu força aos primeiros cristãos. De tal maneira que eles que tinham vindo do judaísmo, deixaram de guardar o sábado, que eram os principais mandamentos, para guardar o domingo, que foi o dia da ressurreição de Jesus. Nós estamos nessa vigília pascal, antecipando, amanhã já é domingo, porque para os judeus, o pôr do sol era o começo do novo dia. Então, já é domingo. A véspera, a vigília, já é um novo domingo, um novo dia que começa. Então, nós celebramos o domingo. Aliás, todas as semanas, nós celebramos o domingo, que é o dia do Senhor, por causa da ressurreição de Jesus. É a nova criação. Deus começou a criar o mundo num domingo. E Jesus ressuscitou num domingo. É a nova criação. Tudo começou de novo. É o cristianismo. Cristo venceu a morte. Ele veio nos dar a vida. Nosso Senhor sofreu tanto na sua paixão, morreu. Por isso nós dizemos, ele morreu e desceu à mansão dos mortos, quer dizer, ele foi ao lugar dos mortos, da outra vida. Que os judeus chamavam de Sheol, os gregos chamavam de Hades, os latinos chamavam de infernos. Então ele desceu aos infernos, quer dizer, ele desceu não ao cemitério, ele desceu ao lugar dos mortos, a outra vida. E lá Nosso Senhor foi consolar aqueles que eram bons do Antigo Testamento e que tinham se salvado, mas não podiam entrar no céu porque não tinha sido aberto o céu, a porta do céu, por Nosso Senhor Jesus Cristo. É a sua paixão, a sua cruz é que abriu o céu. Então Jesus foi lá consolar aqueles justos do Antigo Testamento. E o primeiro que ele encontrou foi Adão. Adão, que depois do pecado, chorou o seu pecado, Adão e Eva. Imaginemos o encontro de Adão com Jesus. Aquele que trouxe o pecado, aquele que fechou o paraíso, aquele que foi expulso do paraíso, encontrando com Jesus que veio abrir a porta do céu. E todos os justos do Antigo Testamento, Moisés, os profetas, São João Batista, São José, Jesus se encontrou com todos eles e ressuscitou. Esse relato é das santas mulheres que foram lá para terminar de ungir o corpo do Senhor, porque o enterro de Jesus foi feito às pressas. Quando ele desceu da cruz, foi crucificado às 3 da tarde. No pôr do sol não podiam mais fazer nenhum sepultamento, nem trabalhar. Então logo que Jesus morreu, foi constatado a morte pelo centurião, quando vazou o coração de Jesus, de onde saiu sangue e água. José de Arimateia foi lá pedir a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu. Desceram Jesus da cruz, fizeram um sepultamento rápido, ungiram aquela pedra da unção, ungiram o corpo de Jesus, essa pedra que está lá até hoje, na Basílica do Santo Sepulcro. Aliás, hoje deu uma confusão muito grande lá, porque um soldado israelense pisou naquela pedra. E os cristãos que estavam lá se revoltaram, houve briga, confusão, porque não pode pisar na pedra onde Jesus, o corpo de Jesus foi ungido. Bem, ali foi ungido o corpo de Jesus, foi sepultado às pressas, puseram aqueles aromas,
mas foi feito rápido, e sepultaram e rolaram aquela grande pedra na entrada do sepulcro, que era uma grande caverna. E Jesus foi envolvido com o lençol, é o sudário. E, portanto, terminado o descanso do sábado, no domingo de manhã, elas foram lá. Chegaram lá e encontraram removida a pedra imensa da boca do sepulcro. E um anjo falou: estão procurando Jesus de Nazaré, não está aqui. Ele ressuscitou como ele havia prometido. Elas então foram avisar os apóstolos, que entrou São Pedro e São João, e viram só o lençol arrumadinho, porque Jesus não saiu, não foi roubado o corpo de Jesus. Ele ressuscitou vivo, glorioso e triunfante. Apareceu a São Pedro, apareceu aos apóstolos, apareceu a São Tomé, que tinha duvidado, mostrou as chagas para ele, apareceu aos discípulos de Emaús, aqueles que estavam desanimados, que estavam indo embora. Apareceu várias vezes aos apóstolos e a mais de 500 fiéis reunidos. Os cristãos, com a fé na ressurreição de nosso Senhor, foram capazes de enfrentar todas as dificuldades, todas as perseguições. Os 3 primeiros séculos do cristianismo foram séculos de perseguição. E eles venceram, porque acreditavam na vitória de nosso Senhor, que foi a sua ressurreição. E nosso Senhor deu para nós o penhor da nossa futura ressurreição. Um dia nós também triunfaremos da morte, porque a morte aparentemente nos derrota, que nós perdemos para ela, vamos morrer, mas um dia nós a venceremos com a nossa ressurreição, porque Jesus ressuscitou e deu para nós o penhor e a promessa da nossa futura ressurreição. Um dia nós estaremos no céu com nosso Senhor. Agradeçamos a Jesus pela sua ressurreição. Louvemos a nosso Senhor. Essa palavra aleluia quer dizer louvai o Senhor. Nós louvamos o Senhor pela sua ressurreição, pelo seu triunfo, e vivemos a sua ressurreição na igreja. A igreja vive a ressurreição de Jesus. Celebramos todos os domingos a ressurreição de Jesus, que é o dia do Senhor. A Santa Missa é a renovação do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Todos os domingos celebramos, todas as missas, celebramos o sacrifício de Jesus e a sua vitória. Agradeçamos ao nosso Senhor. Unamo-nos a Nossa Senhora, ela que passou o dia de hoje, é o dia da soledade de Maria, sofrendo, chorando, mas se alegrou com a ressurreição de Jesus. Como os apóstolos, que saíram depois alegres, contentes, pregando nosso Senhor ressuscitado, os mártires, os cristãos que sofreram por causa da fé que tinham na ressurreição de Jesus. Alegremos-nos, portanto, com o triunfo de nosso Senhor, que é o penhor da nossa futura glória, da nossa futura ressurreição. Amém.